todos. É mais uma vez com grande alegria que eu estou aqui hoje. Agradeço a espiritualidade pela oportunidade do estudo e de poder compartilhar isso com vocês. Agradeço a direção da casa pela confiança e pela oportunidade aqui. Nós estamos fazendo um estudo do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. E hoje nós vamos na lição 4. Esse livro, ele traz um ensinamento do Cristo que cada vez que eu vou estudar um capítulo, eu me surpreendo com a misericórdia divina, como Cristo nos acolhe e como Ele nos conforta dentro desse nosso caminhar. A lição de hoje é a lição da semente. Aí eu fui estudar, fui pesquisar, assistir palestras, lives, e aí eu conheci a parábola da semente. Eu não sabia dessa parábola, nunca tinha escutado falar da parábola da semente. Eu tinha escutado do semeador, da figueira, né? Mas da semente, e aí eu fui ler essa parábola. E é tudo que tem nessa lição. E é uma parábola tão pequena que nos mostra uma imensidão de lição. Então eu vou fazer hoje esse capítulo, lendo alguns trechos e aí fazendo alguns comentários. Eu fiz aqui algumas anotações, que eu sou péssimo de memória para gravar. Mas eu sei que minha intuição me tira um pouco do que eu escrevi. Então, às vezes, eu até que me perco, gaguejo, mas eu espero poder passar da melhor maneira possível o que eu percebi dessa lição. Eu percebi também que, dentre vários estudiosos, palestrantes, tiveram muitos que entenderam de outra maneira, passaram de outra maneira. Eu vou passar o que eu entendi, o que tocou meu coração, né? A lição da semente. Então vamos ao texto. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos cercam, que nos rodeiam. Aqui nesse início, se a gente perceber, e quem esteve aqui na outra lição, Cristo nos traz uma continuidade. Parece que ele está continuando aquela lição. Quando ele fala da importância de limpar o vaso, na lição anterior, Sara abriu o coração com ele, dizendo da dificuldade que ela tinha de vivenciar aquele evangelho, a boa nova. A dificuldade que ela tinha de perdoar, a dificuldade que ela tinha de vencer os vícios do orgulho, da vaidade, né? Da arrogância. E ela mostrou para Cristo o quanto era difícil. E aí a gente observa aqui que Cristo ele vem de uma maneira tão misericordiosa e de tão acolhedora, ele consegue conectar-se conosco. Porque olha como ele nos traz. Ele fala assim, eu compreendo essas dificuldades no patamar que vocês se encontram. Eu reconheço essa dificuldade de vocês.
Algumas pessoas que têm tão pouco se revoltam, outras que têm tanto vivem no orgulho, na prepotência, se sentindo superior. Aí eu fiquei pensando, né, nessa psicologia do Cristo. Ele nos acolhe falando: não se desespere por não conseguir, por estar difícil. Eu compreendo essa dificuldade que vocês aqui têm. Porque ele conhecia o que passava no íntimo de cada um de nós. E parece que ele traz esse conforto até nos dias de hoje. Lá ele falava isso para naquela reunião, na casa de Simão Pedro, e ele traz isso até hoje para nós. Quando ele nos fala dessa maneira: eu compreendo a sua dificuldade, o seu sofrimento em querer vencer. Ele consegue fazer uma conexão conosco que alivia nosso coração. Aí ele fala assim, né? Eu sei que existe a dificuldade das dores, eu sei que existe toda a sujidade. Eu sei que você gostaria de combater o orgulho, combater o egoísmo, e ainda não consegue. Ele está dizendo isso aqui dentro de tudo aquilo que Sara falou, compreendeu como parece que continuidade? Eu compreendo você e eu enxergo você. Estou enxergando esse lugar que você se encontra. Ele fala isso para nós. Eu enxergo aonde você se encontra, no lamaçal que você está, com a dificuldade que você está. E é isso que a gente tem que começar a compreender e enxergar nos nossos irmãos. Como pais e filhos, o pai olhar para o filho, quantas vezes eu já vi, o pai falar assim: nossa, levei meu filho a vida inteira no centro, na evangelização, agora está, ó. Isso aconteceu comigo, a gente levava meus filhos na catequese, levava na missa, de repente perderam o gosto. É a gente ali, é como o Cristo. Eu sei da sua dificuldade, eu sei o que você não consegue hoje. Então é a gente entender isso no outro, é a gente entender isso nos nossos filhos. Eles não têm que ser como nós, e nem ser na hora que nós queremos. É você olhar para o seu filho e falar: eu sei que você não gosta mais de ir. Eu entendo as dificuldades que você está enfrentando nesse seu desenvolvimento. É sermos igual ao Cristo. Aí a gente continua aqui, né? Aí o Cristo fala, voltando só um pouquinho atrás: nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Aí ele vem, entrando hoje na lição da semente. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina. A pressão e a impureza do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento e os impulsos de procurar a luz de cima, é dominante. Desde que não haja, Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então ele nos traz aqui que, né, entretanto, que eu sei dessas suas dificuldades, o reino divino é como a semente do trigo, que é lançado ao solo e que, mesmo sofrendo todos os detritos, o peso da terra, ela avança para romper e chegar à luz
do mundo para poder produzir frutos para o bem de todos. Então, mais uma vez, ele utiliza a figura da semente. Ele usa o trigo, porque naquela época era a semente mais valiosa. Hoje, talvez ele usasse, como eu disse numa outra palestra, ele podia usar o açaí, a granola, né? Porque o trigo já não é aquela importância que era, porque hoje já tem gente que não pega glúten, né? Assim é o reino divino. Como um homem que lançou, aqui eu vou ler para vocês da semente, fugiu, hein? A parábola da semente. A parábola da semente é assim. Assim é o reino divino. Como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e levanta, noite e dia, e a semente germina e cresce, sem que saiba como. Por si mesma, a terra dá fruto. Primeiro a planta, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Quando, porém, o fruto se estraga, logo vem a foice, porque é tempo de colheita. Quando ele fala se estraga aqui, é que ele abre. Já está quase passando. A semente lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos do solo, mas ela se germina. E a gente vê ali a importância do que a terra tem para as sementes. Muitas vezes a gente não dá valor nas coisas minúsculas que tem. Um germe, um verme. É a essência para que todas as plantas floresçam. É a essência da vida. Não há frutos sem eles. E a gente às vezes despreza. Jesus se comunica conosco usando a nossa linguagem, usando do que a gente conhece. Por isso que ele traz esse exemplo da semente. Ele fala principalmente pelo sentimento. Quando ele chega para nós e fala, eu compreendo a dificuldade, ele está colocando ao nosso nível de sentimento. Ele se comunica conosco de igual para igual. Ele não se coloca num patamar acima. Quando aqui ele veio e encarnou, foi para caminhar conosco dentro disso tudo e nos mostrar que é possível caminhar e vencer o mundo. A mensagem do Cristo, ela tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A maioria de nós conhecemos a mensagem, estudamos, a maioria de nós medita sobre ela, só que daí a gente quer pular para vivenciar. A gente não consegue vivenciar uma coisa se a gente não sentir. Ele, quando ele encarnado, ele mostrou, né, caminhando conosco, enfrentando todas as aflições, vivenciando a Páscoa, frequentando festas, até a sua crucificação. Então ele caminhou aqui conosco e vivenciou todas as dores, todas as dificuldades que o mundo oferece. No Evangelho de João, ele traz assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ali ele já nos traz isso. Tem de bom ânimo. Não se apegue às dificuldades.
Nós somos semente lançadas, como ele disse aqui no começo, né? Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula de um trigo. Nós somos sementes lançadas aqui, nessa terra de provas e expiações. Assim somos nós como semente, lançados aqui nesse mundo de provas e expiações. Esse solo cheio de lodo, cheio de vícios, de guerras e de dores. Assim como a semente, que a gente se nutre dessas impurezas, que a gente também se nutra das lições que as dores e as dificuldades nos mostram. Essas dores, essas dificuldades que o mundo nos oferece são adubos. Assim como o adubo para a semente são os nutrientes da terra. São os vermes, é o esterco. E com isso a gente consegue romper essa casca que é a nossa semente. Para a gente chegar à luz do mundo. Muitos têm medo de romper essa casca. Preferem ficar na escuridão do subsolo. Me desculpa, vou usar um pequeno palavrão para fazer uma reflexão. Me perdoe. Muitos de nós, quantos vocês já ouviram falar assim, nossa, que merda tá minha vida. Nossa, esse mundo é uma merda. Mas se a gente refletir que o grão do trigo, ele precisa do esterco, do gado, do animal, para ele florir, talvez esse momento que você julga dessa maneira seja o adubo que você precisa para a sua transformação, para você desabrochar. Porque como muitas às vezes a gente conversa, fala, depois da tempestade vem a bonança. Então depois da dor, da dificuldade, do momento que você acha que está ali naquele lodo, é o momento que você vai conseguir romper essa casca, que é a sua semente, que é você como semente. Será? Eu fiquei pensando nisso daqui, foi uma questão dentro de uma live que eu fiz. Uma ouvinte fez esse questionamento. Será que não falta a gente conseguir ressignificar as adversidades ao invés de só ver o lado ruim? Será que não falta a gente conseguir ressignificar as adversidades ao invés de só ver o lado ruim? Quando a gente acha que o mundo está perdido, a gente vê tantas notícias bárbaras, hoje guerra, será que a gente não tem que olhar com outro olhar e pegar daí tirar a lição que a gente precisa para despertar e aprender a amar o próximo? Sem questionar, sem julgar. Talvez quando a gente escuta uma barbárie de uma mãe que matou um filho ou que alguém assassinou o outro ou violentou, talvez a gente pegasse isso e ressignificasse e com isso a gente olhasse
o quanto a gente tem que se doar ao próximo para que isso pare de acontecer. Talvez essas coisas não venham para nós para nos despertar a guerra, o sofrimento tão longe de nós e a gente acha que não nos atinge. Talvez não esteja na hora desses tormentos chegarem para que a gente reflita a dor que o outro está sentindo do outro lado do mundo, as crianças que estão sofrendo. Talvez a gente deva ressignificar e não olhar só como ruim. A gente começar a olhar o quanto a gente precisa abrir. Nós estamos aqui encarnados nesse momento, nesse planeta de provas e expiações, e somos semente do divino para crescer aqui, para enfrentar todo esse lodo, mas com esperança, com perseverança, com determinação. Como ele disse ali atrás, né? Ele fala, eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele mostrou que é possível vencer o mundo. André Luiz nos traz no livro Agenda Cristã, no capítulo 35, ele traz o título, Aprenda com a Natureza. Ele diz assim, o vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade, a fim de produzir. O canal mantém sua finalidade por não perder o acesso ao reservatório. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. E ainda trago uma outra também, da Agenda Cristã. O título é Realmente. Aí, lá ele diz assim, realmente a incompreensão dói. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o conforto. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. E a prova realmente tortura. Sem, no entanto, é impossível o aprendizado. Nós temos que lembrar que todos nós estamos na mesma luta, caminhando com o mesmo objetivo. Ninguém aqui quer prejudicar ninguém, por mais que a gente acredite e queira pôr a culpa em terceiros, porque isso é normal da gente, né? Se eu xingo alguém no trabalho, eu falo, nossa, não sei por que eu fiz isso. Ai, devia estar alguém me zucrinando no ouvido, um obsessor. Uai, o demônio me fez agir dessa forma. A gente sempre terceiriza. E aí, vamos continuar. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rodeiam os passos,
que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na espera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe o objetivo imutável e não mais descansa na marcha. Como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Aqui está ali, nesse trecho, a gente vê a ressignificação. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, que percebeu que com a perseverança, com a paciência, ele consegue vencer cada passo. Quando ele percebe que isso lhe traz paz e felicidade no coração, ele não para mais. Ele ruma, ele venceu a crosta da terra. Começa a enxergar a luz do sol. Só que uma planta, ela leva tempos a crescer. Da germinação, do plantio da semente, a germinação, o crescimento e a produção de frutos, vai muito tempo. E o agricultor tem toda a paciência e a dedicação de cuidar e esperar o fruto. Assim somos nós perante ao Pai. Ele tem a paciência. Você não precisa acelerar. Você precisa iniciar o rompimento desse casulo, dessa casca, dessa semente. E aí, aqui quando ele fala, né? A gente vai, depois que a gente desperta um pouco, a gente vai descobrindo, germinando, produzindo fruto. E a gente não tem a dimensão de quantas flores ou frutos ficaram pelo caminho. Frutos esses que alimentaram outros. Flores essas que acolheram e trouxeram perfume para a vida de alguém. E quando a gente se move, que a gente traz esse despertar, a gente começa a se mover não pelo anseio do orgulho, do ego, mas a busca pela luz, pela sede de crescer. Porque tem muitos que às vezes têm um despertar, só que daí ele quer falar, levar a mensagem, mas ele quer o retorno de quantos ele atingiu, quantas lives eu tive, quantos seguidores eu tenho na minha rede social, quantas pessoas eu atingi. Quando a gente traz esse despertar, ele percebe essa ressignificação, nesse entendimento, nesse rompimento que somos nós como semente, a gente não fica mais se importando a isso, preso a esse ego. A gente vai caminhando em frente e com isso a gente vai deixando esses frutos, essas flores. Se é 1, 2, 3 que vão assim aproveitar, você está caminhando.
A gente não precisa saber se tocou algum coração. Se aquele coração foi tocado, ótimo. Né? Sabe, a gente fica esperando que o outro dê o retorno. Uma das coisas que eu tenho mais raiva é quando alguém me elogia como palestrante. Porque parece que eu estou querendo receber esse aplauso. Não. Eu estou querendo dividir aprendizado. Eu estou querendo compartilhar caminhada. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sei mais que ninguém. Pelo contrário. Né? Então a gente não precisa saber o quanto o perfume das nossas flores, quando a nossa semente florir, vai trazer consolo para o outro. Aí ele continua assim, né? O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infadigável no bem, no lugar em que se encontram, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos. E identificaremos o operário do céu pelos serviços que exprime. A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo. E elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, aqui nesse final, ele nos mostra, né? Ele nos traz a importância da paciência, da disciplina, na constância da gente aprender. Né? Que ele fala, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Então ele mostra aqui que a gente tem que ser persistente, paciente, como eu disse. Para a gente florir, para a nossa semente crescer, vai tempo, vai muito tempo. Assim como qualquer semente para dar fruto. Então não tenhamos pressa. E ele fala, eu entendo o quanto você acha difícil. O quanto é difícil para você romper essa crosta de terra, de lama, de vícios que estão sobre você. Mas seja persistente. Seja paciente. E seja disciplinado.
por muitas vezes, quando a gente começa a despertar um pouco, a gente traz expectativa no outro e o outro começa a nos cobrar que a gente só saiu aquela pelugem da terra que a gente já tenha a espiga pronta e cheia. Se a gente não tiver consciência da nossa condição, da nossa imperfeição, humilde, paciente, disposto, a gente desanima com essas cobranças que às vezes vêm de fora. Às vezes eu discuto com a minha irmã, a gente conversando sobre o assunto e de repente eu cometo um erro ou ajo de uma maneira que ela não achou correto. Aí ela vira para mim e fala: nossa, nem parece que você é espírita. Palestrante. Então é essa cobrança. Se eu me deixar levar pelo comentário dela e não entender a minha imperfeição, na minha humildade de que eu estou caminhando, eu estou aprendendo também, estou começando a romper agora a casca da minha semente. Aí eu me desanimo. Falo, nossa, então eu não consigo. Então não adianta ser palestrante, não adianta estudar, não adianta. Então muitos acontecem isso. E aí eu vou trazer aqui, inclusive, uma mensagem de Emmanuel. Eu achei muito interessante. Que é para encerrar. Ela é um pouquinho longa. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Então, enquanto você está vivendo aí, caminhando pelo mundo, ninguém se apercebe muito de você. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, a mudança, esse início de rompimento da casca da semente, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Aí todo mundo começa a olhar essa sua mudança e questionar, né? Porque quando a gente nada contra a corrente, a gente chama atenção. Milhares de olhos que não viram quando desviado, na ignorância e na indiferença, segue-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante a discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam as espigas da obra celeste. Então, quando você começa a mudar um pouco, você chama tanta atenção que daí as pessoas querem. Esse exemplo da minha irmã. Já quer ver a espiga. Já quer ver você pronto. A semente demora, é a paciência. Conservar-se ainda longe das primeiras penugens das asas espirituais e já se lhes exigem os voos supremos sobre as misérias humanas. A gente começa, aí as pessoas já querem que a gente vença todas as dificuldades que aqui na Terra existem, todos os vícios. Porque a gente se diz cristão, se diz espírita, então você tinha que já saber disso. Já tinha que estar vencendo tudo isso. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo,
onde os companheiros não os vejam. Esquecer-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, nas aspirações de subir. Então todos nós somos esses aspirantes. Dentro da velha ignorância de que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Então, essa lição de hoje, ela nos traz isso, que dentro de tudo, como aqui no começo falou, que ele diz, sei que é difícil, você olha para um lado tem guerra, para o outro lado tem miséria, por outro lado tem violência, tem os vícios. Eu sei que é difícil você caminhar dentro disso. Eu entendo aonde você está, mas eu mostro que com perseverança, com dedicação, com paciência, e você sabendo usar essas diversidades que a vida te dá, como o grão usa os detritos da terra, as dificuldades e os vermes que a terra tem para ele poder crescer, use você esse lodo, essas impurezas do mundo de hoje, para você crescer. Porque a dor é o bálsamo para a nossa evolução. Se nós vivêssemos tudo muito bom, muito feliz, muito tranquilo, nós viveríamos infelizes. Porque o tédio nos tocaria e a gente não caminharia. Nós seríamos uma semente estéril. Porque não teríamos razão de romper esse solo e procurar a luz do sol e procurar a luz divina. Então essas dores vêm para nos mexer, para nos fazer refletir e para a gente entender que isso é o adubo da nossa vida. Então que a gente caminhe com paciência, entendendo e procurando romper essa casca dessa semente. Que Deus nos abençoe e entendendo que todos nós somos sementes e todos nós estamos rompendo essas cascas. Que Deus nos abençoe e gratidão pela oportunidade de estar aqui.